Fala galera, nesse probleminha aqui que a gente vai resolver é um problema particular que é bem interessante, que a gente costuma ver em Física 1 na graduação, que é o problema do paraquedas. Então a gente imagina um corpo qualquer, né, que eu desenhei como se fosse uma caixa, que é abandonada a uma certa altura, imagina que de um avião, de um helicóptero, do repouso, ou seja, velocidade igual a zero, só é abandonada. Então a gravidade agindo vai fazer com que esse corpo precipite, ou seja, caia, livremente. Só que em determinado momento o paraquedas abre, por exemplo. Ou seja, o paraquedas então ele vai fazer uma força de resistência para cima, né? Resistência do ar, que vai atuar no paraquedas. Então a gente quer calcular algumas coisas desse problema. Por exemplo, a gente quer calcular a velocidade que esse corpo cai com relação ao tempo, velocidade terminal, ou seja, porque quando esse corpo está caindo acelerado, ele está sempre aumentando a velocidade. Só que chega um determinado instante, quando é paraquedas, que você tem as forças igualadas, né? Em um determinado instante. Então não vai ter mais aceleração, vai ser uma velocidade, o corpo vai cair com uma velocidade a mesma até o fim, até o solo. O y também, como que o y varia com o tempo, tal, então a gente vai determinar isso aqui nesse problema. Primeira coisa, a gente vai determinar que o eixo y ele aumenta para cima, para baixo agora dessa vez, tá? Então o sinal, tudo que for para baixo é positivo, para cima é negativo. Quais forças atuando nesse bloco aqui? Essa caixa, né? Essa massa M. É o peso para baixo e a força de resistência do ar para cima. Por quê? Por conta do paraquedas. Tá? A força está atuando todinha aqui. Ó. Então, reflete nesse bloco aqui, nessa massa, atuando para cima. A aceleração, então, do corpo vai estar para baixo, vai ter uma força resultante para baixo, que ele vai estar descendo, e considerar que a massa é m. Então, daqui da segunda lei de Newton, a gente fala que P vetorial mais a força de resistência vetorial é igual a m, A vetorial. No eixo y, que é onde a gente tem o movimento, que a gente vai considerar, vai ser mg para baixo positivo, menos a força de resistência que está para cima, igual ao movimento que está para baixo, positivo, ma. Essa força de resistência, a gente vai considerar que ela é uma constante k vezes a velocidade ao quadrado. E onde essa constante aqui ela é uma constante que depende da área do objeto, tá? E da densidade dele, entre outros tipos de constantes que descreve esse constantinha k aqui. A gente vai deixar uma constante k qualquer, tá bom? Fazendo como se fosse um problema genérico qualquer. A gente está desenhando uma caixa aqui, mas podia ser qualquer outro corpo. Tá? Então daqui a gente vai ter que vai ficar mg menos kv quadrado igual a m dv dt. Porque a aceleração é igual a variação de velocidade sobre variação de tempo, né? Instantânea. Tá? Então daqui a gente vai obter que botando k em evidência, vai ficar mg sobre k menos v quadrado igual a m dv dt. Daqui a gente consegue escrever que deixa tudo que é velocidade de um lado e tempo do outro. Então vai ficar dv sobre mgk menos v quadrado igual ao tempo, né? Que é as constantes vezes o tempo, que é k sobre m vezes dt. Então a gente vai aplicar as seguintes condições de contorno aqui agora. A condição inicial. T0, ou seja, o tempo inicial, a gente vai considerar que é a partir do zero. Vai começar a contar o tempo a partir dali. E nesse instante, a velocidade é zero. Lembra que eu falei que o corpo é abandonado, então não tem velocidade inicial. E a altura inicial é y0. Tá? Então a gente vai ter o seguinte aqui, integrando os dois lados daquela igualdade lá, vai ficar a velocidade de 0 até um vt qualquer, de dv mg sobre k menos v quadrado, igual ao tempo que varia de 0 até um tempo t qualquer, k sobre m dt. Então, galera, reescrevendo o integrando da primeira integral lá da velocidade, a gente vai ter o seguinte, ó, o integrando é 1 sobre mg sobre k menos v quadrado. Isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre, escrevendo com produtos notáveis aqui, fatorando esse primeiro termo aqui, que é o polinômio de segundo grau em v, né? Então vai ficar raiz de mg sobre k mais menos v, vezes raiz de mg sobre k mais v. Ou seja, a gente tem os mesmos termos, só que com o sinal trocado. Tá? Então fica o quadrado de cada um menos o outro, que dá o que a gente tinha na esquerda ali. A gente quer reescrever dessa forma aqui. A gente quer reescrever isso aqui como uma constante A qualquer sobre mg, raiz de mg sobre k menos v, mais uma constante B sobre raiz quadrada de mg sobre k mais v. Tem como? Vamos ver. Tira mc aqui, vai ficar a mesma coisa que a gente tinha aqui, mais à esquerda, mg sobre k menos v quadrado, e no numerador, tirando mc, vai ficar a vezes raiz quadrada de mg sobre k mais v, mais b, raiz quadrada de mg sobre k menos v. Como a gente tem que o denominador igual dessa fração mais à esquerda da fração mais à direita aqui, ó, dos extremos, elas são iguais. Igualando, os numeradores têm que ser igual. Então, tudo que tiver v vai ter que ser igual a zero, porque a gente não tem desse lado aqui no numerador, é só 1. E tudo que for constante tem que ser igual a 1. Ou seja, vai ficar a mais b vezes mg sobre k na raiz igual a 1. E a menos b em evidência, né? Com v, vai ficar igual a zero, porque a gente não tem v do outro lado. É só 1.
Como V é diferente de zero, então a gente acha que A tem que ser igual a B, para satisfazer essa igualdade. Substituindo lá de cima, a gente acha que B é igual a A, que é igual a 1 sobre 2 raiz de K sobre mg. Substituindo lá agora na integral, vai ficar a integral de 0 até V de T, dV de mg sobre K menos V quadrado é igual a... Então a gente vai reescrever esse integrando, vai ficar 1 sobre 2 K sobre mg raiz, bota em evidência, porque o A e B vale isso, vai ficar de integral de 0 a V de T, dV. Aquele primeiro termo lá que está com A, ó, lá em cima, é o quê? É sobre raiz de mg sobre K menos V. Então bota dV sobre raiz de mg sobre K menos V. Mais e o B. Lembrando que o A e B eu botei em evidência aqui fora. Ó. O valor que a gente achou. Integral de 0 a V de T de mg sobre K dentro da raiz mais V. Então integrando aqui a gente vai ter meio de K, raiz de K, mg vezes ln de mg, raiz de mg sobre K mais V, que é a segunda integral aqui. E a primeira dá menos ln de raiz de mg sobre K menos V. Integral indo de 0 a V de T, né? É a integral definida aqui. Então vai ficar meio raiz de K sobre mg. Agora a gente tem o ln ó, com um sinal de menos, um menos o outro. Quando a gente tem assim, é a mesma coisa do ln da razão. Então vai ficar ln de raiz de mg sobre K mais V, raiz sobre raiz de mg sobre K menos V, indo de 0 a V de T. Agora sim a gente aplica uma integração, vai ficar meio de raiz de K sobre mg, ln de raiz de mg sobre K mais V de T, ou seja, já aplicou já o limite de integração superior, sobre raiz de mg sobre K mais menos, perdão, V de T. E agora aplico de baixo, então vai ficar menos meio raiz de K sobre mg, ln de mg sobre K sobre raiz de mg sobre K. Isso aqui então dá 1, né? Ó, dá ln de 1 que é igual a 0. Então vai sobrar só o quê? Retornando aquela igualdade integral que a gente tinha lá, raiz de integral de 0 a V de T de dV sobre mg sobre K menos V quadrado igual a integral de 0 a T K sobre M dt, é a mesma coisa de quê? Meio de raiz de K sobre mg, ln de raiz de mg sobre K mais V de T sobre raiz de mg sobre K menos V de T igual a integral do tempo é fácil, porque o K sobre M sai da integral, porque é constante, vai ficar K sobre M T. Tá? Então a gente vai obter que y de t é igual a y0 menos raiz quadrada de mg sobre k, integral de 0 até t de tangente hiperbólico de beta t sobre 2 t', né? dt'. Onde a gente vai usar essa tabela aqui, ó, a integral de tangente hiperbólico de x dx é a mesma coisa que ln de cosseno hiperbólico de x. Então aplicando aqui a gente vai ter que vai ficar y de t igual a y0 menos raiz quadrada de mg sobre k vezes 2 beta, por quê? Porque no nosso caso não é x, né? A gente está integrando em t' e tem o beta sobre 2 lá dentro. Então parece o contrário aqui, pela regra da cadeia. Vezes ln de cosseno hiperbólico de beta t sobre 2. Indo de 0 até t. Então daqui a gente obtém, fazendo um limite de integração aqui, substituindo, vai ficar y0 menos raiz quadrada de mg sobre k, vezes 2. Agora eu vou substituir o valor do beta aqui, que é 2 sobre... aliás, é 2 vezes raiz quadrada de kg sobre m, como está no denominador, ficou o contrário, fica m sobre kg. Vezes ln, agora a gente aplica o limite de integração do t, vai ficar cosseno hiperbólico de beta t sobre 2, menos, agora aplica o zero, vai ficar ln de 1, porque o cosseno hiperbólico de 0 é 1. Tá? Ln de 1 é 0, então vai sobrar pra gente y de t igual a y0 menos mk, que simplifica ali, né, antes do ln, tá constante, ln de cosseno hiperbólico de beta t sobre 2. Então esse aqui é o nosso valor de y. Então achamos o v e achamos o y, né, do corpo, né, precipitando sobre a ação da gravidade e do paraquedas, né? Aí fica uma questão que a gente pode imaginar, né? Normalmente a gente está acostumado a fazer esses problemas sem resistência do ar. E se a gente eliminar a resistência do ar? A gente vai retornar aqueles valores que a gente tem lá no movimento uniformemente variado? Vamos ver se vai, né? Então vamos lá, no limite de K tendendo a zero, ou seja, aquela constante proporcional da força de resistência é igual a zero. Então a força de resistência é zero, sem resistência do ar. Então a gente faz aqui o limite, aplica o limite no y e no v que a gente encontrou. Primeiro no y, a gente vai chamar de y0, tá? Quando k é zero. Então vai ficar limite de k, de raiz quadrada de k tendendo a zero, que vai ficar melhor para a gente fazer mais rápido, tá? Não tem problema. Porque já que tem raiz quadrada de k dentro do nosso argumento lá do cosseno hiperbólico, a gente pode trabalhar com isso. De y de t, então a mesma coisa de y0, y0 pode sair, né? Porque não tem k, então não tem problema. Vai ficar menos m. Aí vai ficar limite de raiz de k tendendo a zero de ln de cosseno hiperbólico de raiz de g sobre m vezes t vezes raiz de k. Eu só joguei o valor do beta aqui, tá? Sobre raiz quadrada de k ao quadrado, porque antes estava só k, então tem que reescrever em função de raiz quadrada, fica assim. Esse limite aqui dá 0 sobre 0, quando a gente aplica o raiz de k igual a zero. Então não pode.
vai dar, tem como a gente aplicar o L'Hopital. Então, aplicando o L'Hopital, a gente vai obter no limite, né, vai ficar y0 menos m vezes. Lembrando que o L'Hopital é a derivada do numerador sobre a derivada do denominador. Tá? Aqui vai ser derivada com relação à raiz de k. Vai ficar raiz de g sobre m vezes t, sai do limite, que a gente já derivou o cosseno lá, né, o argumento dele. Vai ficar a derivada da ln do cosseno, dá o próprio tangente, como a gente viu na integral ali atrás ali, né? Se a integral da tangente hiperbólica dá ln do cosseno hiperbólico, então derivada do cosseno hiperbólico da tangente hiperbólica. Vai ficar limite de raiz de k tendendo a zero, de tangente hiperbólica, de raiz de g sobre m vezes t vezes raiz de k, sobre raiz de k. 2 vezes raiz de k, perdão. Tá? Porque estava raiz de k elevado a 2. Então daqui a gente vai obter que y0 de t vai ser igual a y0 menos raiz de mg vezes t sobre 2. Esse aqui, esse limite que sobrou, ainda dá 0 sobre 0. Então aplica o L'Hopital de novo. Aplicando o L'Hopital de novo, vai sair esse raiz de g sobre m de novo vezes t. Agora limite de raiz de k, derivada da tangente, com relação à raiz de k, vai ficar secante ao quadrado, né, de raiz de g sobre m vezes t vezes raiz de k. E a derivada do raiz de k dá 1. Então, isso aqui agora, esse limite aqui dá 1. Porque quando a gente aplicar a raiz de k igual a 0 lá, fica secante de 0. Secante de 0 é 1. Tá? Então, vai sobrar y0 de t igual a y0 menos gt quadrado sobre 2. Olha que legal. Dá a própria equação do movimento de um objeto em queda livre, né, quando a gente larga do repouso, ele cai nessa taxa aqui, ó, y0 menos a ação da gravidade, né, que é a aceleração, t quadrado sobre 2. E por fim, galera, como é que fica o v? Né? Como é que fica a velocidade para quando a gente elimina a resistência do ar? Então, v0, t, onde o v0 é só para indicar que é k igual a 0, tá? Vai ficar limite de raiz quadrada de k tendendo a 0 de vez de t, que a gente encontrou lá. Então, vai ficar raiz de mg pode sair do limite, porque não depende de raiz de k. Limite de raiz de k tendendo a 0 de tangente hiperbólico de raiz de g sobre m vezes t vezes raiz de k sobre raiz de k. Então, novamente, aqui vai dar 0 sobre 0, que isso aqui é L'Hopital. Então, v de 0 de t vai ficar igual a raiz de mg vezes raiz de g sobre m vezes t, porque a gente aplicou a derivada do tangente lá, né, hiperbólico. Vai ficar limite de raiz de k tendendo a 0 de secante ao quadrado de raiz de g sobre m vezes t vezes raiz de k sobre 1. A derivada de raiz de k com relação a raiz de k é 1. Logo, esse limite aqui agora dá 1. Então, sobra a gente gt. Então, v0 de t é igual a gt. Ou seja, a mesma velocidade que a gente encontraria utilizando as regrinhas lá, né, quando a gente faz movimento uniformemente variado sem resistência do ar. Então, galera, para finalizar aqui, a gente vai fazer agora uma característica bem legal assim, de problemas igual esse, que a gente tem para paraquedas, tem resistência do ar, que é a velocidade terminal. Porque, por exemplo, quando o paraquedas está caindo acelerado, livremente, sem o corpo está caindo sem o paraquedas abrir, por exemplo, ele está acelerado. Quando o paraquedas abre, as forças vão se igualar em determinado momento, né? Ou seja, a força da resistência vai ser igual à força da gravidade. Então ele vai cair com velocidade constante, não vai ter mais aceleração. E quando a gente tem isso, qual que é essa velocidade final? Que é a velocidade terminal que a gente chama. Então vamos reescrever aqui a velocidade, vai ser raiz quadrada de mg sobre k. Vou escrever agora na forma dos exponenciais, que vai ficar melhor para a gente calcular. É 1 menos exponencial de menos 2 vezes raiz quadrada de kg sobre mt, 1 mais exponencial de menos 2 raiz quadrada de kg sobre mt. Então, a gente vai fazer o seguinte, para a gente garantir que a gente atingiu já o equilíbrio, ou seja, a aceleração agora vai ser zero, então vai cair com velocidade constante, vamos entender o t infinito. Ou seja, é um tempo suficiente para já ter atingido esse equilíbrio. Tá? Então, nesse tempo, a gente sabe que a aceleração é zero, ou seja, atingiu a velocidade de equilíbrio. Então, a velocidade de vt, que é a velocidade terminal, vai ser igual ao limite, t tendendo a infinito, de raiz quadrada de mg sobre k, 1 menos exponencial de menos 2 raiz quadrada de kg sobre mt, sobre o denominador, que é 1 mais exponencial de menos 2 kg sobre mt. Então, quando a gente aplica o limite aqui, ó, essa exponencial, como ela é negativa, ela vai para zero. E essa aqui também vai para zero. Vai sobrar o quê? Só 1 dentro do parênteses. Né? Então, sobra raiz quadrada de mkg. De mg sobre k, perdão. Essa é a velocidade terminal. Outra forma de calcular é através da própria segunda lei de Newton, direto. Né? Lá no começo que a gente definiu. A gente tinha o quê? mg menos k, v quadrado igual ao quê agora? Zero, porque a gente quer calcular a velocidade terminal, ou seja, quando a aceleração é zero. Quando as forças se equilibraram. Então a velocidade é mg sobre k. Tá? Então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo. Quem gostou, deixa o like, compartilhe, se inscreva quem não for inscrito e aquele abraço.